Boa noite, irmãos. Estamos de volta para mais um dia de estudo bíblico, de estudo da palavra do nosso Deus. Hoje uma notícia veio a nós. O furacão Laura tocou solo numa região costeira dos Estados Unidos e a sua intensidade está sendo dita como intensidade de nível 4. Semelhante a esse, nós tivemos, alguns anos atrás, o furacão Katrina, que causou muitos problemas em uma certa região norte-americana. As imagens que aparecem sobre este furacão, o Laura, são imagens difíceis de ver. Ventos muito fortes, a previsão é que cheguem a 230 km por hora, casas sendo arrancadas, árvores. É uma imagem de impressionar realmente. Olhando para essas imagens, nós sentimos um pouco do que as Escrituras dizem sobre o final dos tempos, quando fala a respeito dos eventos que antecederão a volta de Cristo. E mostra que os movimentos nos mares, os terremotos, eles terão uma intensidade tão forte que causarão terror nas pessoas. Certamente são figuras que podemos entendê-las como fatos reais a acontecer. E seguramente, como Jesus diz, quando isso acontecer, os filhos de Deus saberão exatamente, pela ação do Espírito, que o fim estará chegando. Quando Jesus voltar, o seu retorno, ele será acompanhado da ressurreição. As pessoas que morreram, tiveram seus corpos colocados na sepultura, o seu espírito voltando a Deus, estarão recompostas e novamente serão pessoas. Isto é o que nós estaremos estudando juntos nessa noite, vendo um pouco, dando uma pincelada sobre o assunto. Antes nós vamos orar, vamos louvar a Deus com o hino e continuamos então com o nosso estudo. Nosso Deus, a nossa súplica, Pai, é para com a vida daqueles irmãos, aquelas pessoas que estão enfrentando mais um momento de desafio, mais um momento em que a força dos ventos, Senhor, estarão e estão assolando já aquela região, trazendo problemas a tantas pessoas, e situação que tem acontecido, Pai, de maneira constante. Pedimos proteção, Senhor, a eles e que as autoridades saibam orientá-los da maneira correta e da maneira devida. Enquanto isso, temos pessoas aqui próximas de nós que passam por lutas também. Nosso pedido, Senhor, é para que fortaleça esses nossos irmãos, para que o Senhor levante pessoas para caminhar junto deles, Pai, e que os médicos e as pessoas que têm cuidado desses nossos irmãos tenham do Senhor sabedoria para cuidar da forma que é devida. Abençoe, Pai, o nosso estudo desta noite. Abençoe-nos, a Deus, em mais um tempo juntos, refletindo sobre a Tua palavra. Nosso Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso hino de hoje. De Jesus, o Salvador venceu na cruz. Já nesse mundo raia a luz. Aleluia! Das mãos do grande usurpador
Jesus com profundo amor, cantai ao forte Salvador. Aleluia! Vencida a morte, seu horror, subiu a glória ao Redentor. Rompei em cantos de louvor. Aleluia! Com majestade sem igual, firmou o império divinal. Erguei o salmo triunfal. Aleluia! Não há um capítulo tão rico dentro das Escrituras que fale sobre a ressurreição quanto o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, dentro da nossa versão, dentro da nossa Bíblia. Eu quero ler do verso 29 ao 34, uma parte dele. A Bíblia diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Amém. O apóstolo Paulo enfrentava uma série de oposições com relação à ressurreição. A afirmação que havia por parte de muitos que estavam dentro da igreja, influenciados pelo pensamento da religiosidade e da cultura grega, trouxe com grande força a ideia de que a ressurreição ela não existia. E era puramente, talvez, uma invenção ou um assentimento religioso de certas pessoas ou certos grupos religiosos. Dentro da cultura grega, o pensamento sobre a imortalidade da alma, tendo a alma como pré-existente, e uma alma que não se acaba, é muito forte, tendo nesse pensamento a ideia ou o conceito de que, de fato, a nossa essência está na alma e o nosso corpo, ele simplesmente é um suporte para a alma. É um suporte para que a alma consiga se comunicar e viver aqui dentro da nossa realidade. Chega-se até a pensar que o corpo ele aprisiona a alma, o corpo é mau e a alma é boa. O apóstolo Paulo rebate tudo isso. Ele está falando a respeito da ressurreição e pregando a ressurreição da própria pessoa de Jesus Cristo. E ele faz uma grande defesa nesse capítulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Vamos falar sobre a ressurreição como uma realidade dentro dos eventos escatológicos. Vamos lá, juntos. A ressurreição do corpo. A ideia é exatamente essa, a ressurreição do corpo. Porque a morte ela implica na separação entre o corpo e a alma.
o corpo e o espírito. Estou tomando como sinônimo aqui essas duas palavras. Quando essa separação acontece, então temos a morte. O espírito volta a Deus, que o Deus, segundo Eclesiastes, e o corpo, então, ele volta à sua condição primária, ele vai se decompor, ele vai se deteriorar. Quando nós falamos, então, em ressurreição do corpo, nós estamos nos referindo à volta desse corpo à sua condição de toda a fisicalidade, sua recomposição. Então nós observamos o seguinte: a ressurreição, ela é uma promessa que nós encontramos dentro das Escrituras e é uma promessa de maneira muito direta àquelas pessoas que estão vivendo em Cristo, aquelas pessoas que creem nas Escrituras Sagradas como verdadeira autoridade. E assim nós vamos observar que a palavra de Deus, ela fala a esse respeito tanto no período anterior ao nascimento de Cristo, quanto no período posterior, tanto no chamado Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Não é apenas uma expressão que encontramos após a morte de Jesus Cristo e com a sua volta à vida. Vejam só, alguns textos que nos falam a respeito disso, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Nós temos Isaías, capítulo 26, verso 19, quando diz que os mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Temos ainda Daniel, que nos fala sobre isso. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Nós olhamos o Novo Testamento tem uma quantidade maior de textos que falam sobre a volta à vida, sobre a ressurreição. Um texto que envolve também o pensamento paulino, segundo aos Coríntios 5, de 15 a 17, nos diz isso. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, referindo-se a Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Marcos, capítulo 12, 24 a 27 diz: pois quando ressuscitarem de entre os mortos... E uma coisa que é importante, quando nós procuramos interpretar as Escrituras, um dos princípios básicos ou de interpretação é o de que as Escrituras elas se interpretam por elas mesmas. A própria Bíblia se interpreta, ela dá a ela o sentido do que o próprio Deus revelou. Então, aquilo que nós encontramos fora das Escrituras não vai passar de conjectura, não vai passar de afirmação de possibilidade da parte daqueles que estão analisando. E nós observamos que os escritores do Novo Testamento, eles vão confirmar o pensamento e o ensino do Velho Testamento sobre a ressurreição. Então, a ressurreição ela não é um aspecto neotestamentário. Uma coisa que é interessante, que quando nós olhamos para as Escrituras, nós chegamos diretamente ao pensamento judeu. O judeu ele não tinha um pensamento que envolvia qualquer aspecto de reencarnação ou de extinção, mas ele cria como conceito na ressurreição. E nós observamos isto dentro das Escrituras. Em Hebreus, por exemplo, Hebreus nos dá um exemplo, quando Abraão vai sacrificar a Isaac, e Hebreus nos mostra qual foi a convicção de Abraão quando foi oferecer o seu filho em sacrifício. Hebreus diz que ele cria que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitá-lo, porque havia uma promessa presente e contida na vida daquele menino.
Ali estava um filho da promessa. A continuidade seria através dele. Então, o que Abraão cria é que o poder de Deus poderia trazer aquela criança de volta, aquele menino de volta à vida, para dar continuidade à sua promessa de formação de um povo, a constituição do povo que ele havia prometido. Então nós observamos aqui, né? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Era a convicção de Abraão. A convicção de Abraão é a convicção de que a ressurreição ela era uma realidade presente dentro do pensamento judeu. Nós observamos outros dois textos em Atos. No primeiro deles, nós temos o discurso de Pedro que afirma da mesma forma a ressurreição, assim como a defesa de Paulo em Antioquia no capítulo de número 13. Os dois textos de Atos falam a respeito da ressurreição, referindo-se à pessoa de Cristo Jesus. Então, dois fatos que vão apontar para a realidade da ressurreição do corpo, do nosso corpo. Primeiro, Jesus ressuscitou com o mesmo corpo que ele morreu. Não foi com outro. Ele voltou à vida fisicamente. Ele não voltou apenas como uma imagem ou uma aparência. Jesus volta com o mesmo corpo, ele volta fisicamente. Quando eu digo com o mesmo corpo, é no sentido humano. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque em espírito, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A própria afirmação de Jesus. Segundo, nós vamos ter um corpo igual ao dele. 1 Coríntios 15, 20 diz isso. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro entre aqueles que morreram. É o primeiro que ressuscitou entre aqueles que partiram. Então, vamos olhar um pouco alguns aspectos que encontramos no texto, no capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Então, o apóstolo Paulo e a ressurreição. Vejam só. Primeiro, é fundamental e essencial o ensino da ressurreição dentro da fé cristã. Ele é fundamental, ele é essencial. Porque se não existe a ressurreição, então partimos do raciocínio lógico que Paulo traz ali. O meio que ele estava vivendo, onde ele estava, com quem ele estava argumentando, exigia essa lógica. Ele disse, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Se nós vamos ressuscitar, permanecemos nos nossos pecados. Então, sem a ressurreição, a nossa fé em Cristo Jesus, ela vai se esvaziar. Ela vai se enfraquecer. Então, a doutrina ou o ensino sobre a ressurreição, ele é fundamental dentro da fundamentação da fé cristã. 2. Se não há ressurreição, aí entra um outro aspecto. Pobres de nós que somos cristãos. Realmente vai ser digno de pena, porque nós estamos colocando a nossa confiança em algo que não existe, em algo que não é real, em alguma coisa que não tem verdade, em algo que é falso. Então, se não há ressurreição, nós estamos colocando a nossa confiança no vazio. Então, realmente, nós somos dignos de pena. 3. Paulo usa fatos para falar sobre a ressurreição de Jesus. Ele não está simplesmente usando um raciocínio lógico e conjecturas. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, os versos 3 a 8, ele vai falar sobre o testemunho de pessoas que presenciaram
a pessoa de Jesus Cristo viva. Ele vai citar, foi visto por fulano, foi visto por ciclano, beltrano, tantas pessoas ali, tantas pessoas lá. Ele usa fatos. Ele usa fatos para garantir o fato da ressurreição de Cristo Jesus. Aqui a afirmação é que a ressurreição é um fato. Na argumentação dele, ele mostra isso. Ele não está usando ideias de terceiro. Ele está afirmando que pessoas viram, e ele viu, e não foi uma ou outra pessoa. São fatos históricos. Uma outra coisa que é importante nós observarmos, e nós encontramos também dentro desse texto, os corpos na ressurreição. Esta tem sido uma curiosidade muito grande, uma especulação que em muitos momentos é muito alta. Afinal de contas, como será o nosso corpo quando houver a ressurreição? Como é que será? Nós vamos encontrar alguns exemplos e nós vamos encontrar algumas afirmações dentro das Escrituras. Elas vão nos dar alguma direção, mas nós não temos absolutamente como saber de todos esses detalhes. Observem, eu tenho aqui um apanhado de algumas ressurreições que aconteceram dentro das Escrituras. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta, em 1 Reis. Ali nós temos um exemplo de ressurreição. O filho da viúva de Naim. Nós temos a filha de Jairo, que ressuscitou. E nós temos um texto extremamente conhecido, que é a ressurreição de Lázaro. Nós encontramos esses exemplos de ressurreição que as Escrituras apresentam-nos. Ora, vejam, meus irmãos, algo que é importante. Todas essas pessoas que ressuscitaram, elas não têm ligação com o assunto que nós estamos estudando aqui. Por que não? Porque, meus irmãos, essas pessoas ressuscitaram com exatamente o mesmo corpo, exatamente na mesma condição. E elas viveram por um tempo e essas pessoas morreram novamente. São das poucas pessoas que experimentaram a morte por 2 vezes. Quando olhamos para a ressurreição dessas pessoas, nós encontramos nelas a particularidade da volta à vida, mas não a referência escatológica quanto à ressurreição que as Escrituras afirmam acontecer na volta de Cristo Jesus. Será diferente. O corpo dessas pessoas ressuscitou ainda na mesma condição de pecado e experimentaram a morte da mesma forma, experimentaram da mesma maneira tudo que haviam experimentado antes de terem morrido uma primeira vez. Então, seus corpos continuaram sendo os mesmos, não houve mudança nenhuma neles. Então, nós vamos observar que nós não vamos encontrar muitas informações sobre exatamente como será esse corpo. O que nós sabemos é que ele será humano. Ele será humano, será gente de verdade. E que ele será reconhecível. Não vai ser um corpo absolutamente diferente em humanidade e algo completamente estranho que não haja reconhecimento. Uma coisa que é importante, na ressurreição, nós teremos a nossa mente, a nossa vontade, nós teremos os nossos sentimentos. Então, nós teremos na ressurreição exatamente a relação da humanidade que nós temos agora.
o nosso raciocínio, a nossa vontade, as nossas afeições, elas estarão presentes. Não da forma como está aqui sujeita ao pecado, mas elas estarão presentes, porque elas estão presentes na humanidade como criação de Deus. Deus nos criou com mente, com vontade, com sentimentos, com desejos. Ele nos criou dessa forma. O pecado original retrata exatamente o que implicou na queda. O que não vai haver como continuidade é o que Paulo afirma com relação à vida. Meus irmãos, não o corpo ressurreto na volta de Cristo não vai experimentar a realidade da morte uma segunda vez. Não será como a filha de Jairo, o filho da viúva de Sarepta, não será como Lázaro, não será como eles que passaram pela morte uma segunda vez. Não haverá como continuidade a morte presente. Ela não existirá mais. Né? E por quê? Se a gente volta ao pensamento grego, não haverá morte não é porque haja imortalidade inerente, ou imortalidade de forma que seja natural. Simplesmente não vai acontecer a morte mais, porque Deus ele vai garantir essa imortalidade. Não é porque somos imortais, mas porque Deus garantirá que não haverá mais morte, que a morte não estará mais presente, segundo o registro das Escrituras. E nós vemos que o que nós realmente sabemos é o que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. O nosso corpo ele será diferente na glorificação, vai ser diferente, mas não vai deixar de ser pessoa, de ser um corpo humano. Tá? Isto é importante que nós observemos. Né? Dentro daquilo que nós chamamos de continuidade e descontinuidade, entre o que existe hoje e o que existirá ou não depois, nós vemos que a fisicalidade ela faz parte da continuidade. Haverá de fato fisicalidade, seremos pessoas com os nossos corpos glorificados, mas ainda seremos pessoas, carregaremos conosco a finitude, carregaremos conosco limite, aquilo que Deus não tem, por ser Ele infinito. Lembrando que infinito não significa que não acaba, significa que não há limite. Né? Nós somos finitos porque o nosso corpo, o nosso ser, ele tem limite, enquanto o Deus Todo-Poderoso não tem. Na ressurreição do nosso corpo, nós teremos um corpo à semelhança do de Cristo Jesus. Né? Quando isso acontecer, todo o resultado, toda a consequência do pecado será removida de nós. Tudo aquilo que o pecado trouxe como peso sobre nós, tudo aquilo que o pecado trouxe como resultado vai ser tirado. Não haverá mais, quando a ressurreição acontecer e a glorificação se fizer presente, nada daquilo que o pecado trouxe sobre a vida de cada um daqueles que são os filhos de Deus. Nós olhamos para algumas realidades. Tudo aquilo que é deficiente hoje em nós, seres humanos, não estará presente na realidade futura. Né? Hoje precisamos usar óculos, hoje o nosso cabelo branqueia, a calvície se faz presente, nós temos disfunções orgânicas, nós envelhecemos. Né? São resultado
da justiça e do juízo de Deus sobre nós. Efeitos que o pecado traz sobre a nossa vida. Nós vamos caminhando assim até que a nossa vida chegue a um limite e a morte se faça presente. Quando falamos então no retorno de Cristo, falamos da ressurreição, falamos na realidade futura, tudo aquilo que é peso sobre nós, originados pelo ato da desobediência em Adão, terá fim, não existirá mais. E a morte já não existirá. São as palavras que o apóstolo Paulo afirma-nos, né? A morte já não existirá, ela terá sido absolutamente vencida, porque ela já foi derrotada na ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ver, vamos dar uma analisada sobre esse aspecto futuro. E ele aparece dentro das Escrituras, é apenas um apanhado aqui, de forma negativa. O negativo aqui não é ruim, o negativo aqui é bom. Vejam só, a vida futura, ela terá ausência de corrupção, a corrupção não existirá mais. Vamos pensar em corrupção não apenas dentro da realidade das pessoas aqui como seres humanos corruptos, mas significa que o nosso corpo corrompido ele se tornará perfeito e pleno dentro das suas funções. Nós teremos uma mente que não será corrompida, uma vontade não corrompida, porque hoje temos desejos que não são bons, hoje nós temos pensamentos maus. Hoje o nosso corpo se deteriora. É a questão da corrupção. Ele corrompe-se dentro da sua originalidade, dentro do que deveria ser. Isso não vai acontecer mais. Não acontecerá mais a morte. Não haverá mais choro por causa dessa dor que nós enfrentamos aqui. E a pior de todas elas diz respeito à presença da morte. Então já não haverá lágrimas, não haverá dor. Lágrima e dor estão ligados dentro das Escrituras diretamente à realidade da morte. Isso não quer dizer que nós nos tornaremos pessoas na realidade futura insensíveis, né? Podemos levar um beliscão que não vai doer. Se tropeçarmos numa raiz de árvore, não vai doer o dedão. Não é essa dor que estará ausente. O que estará ausente é a dor que é resultado da morte, que gera o pranto, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Implica numa realidade conjunta. Isso não significa, meus irmãos, que nós nos tornaremos agora como Deus, infinitos ou sem limites. Teremos limites. Significa que se nós nos esticarmos até onde não dá mais, nós vamos sentir, né? Então essa dor refere-se ao pranto, refere-se à morte como uma relação consequente. Não haverá lamento, né? Não haverá o choro, né? Como resultado, como eu disse ainda há pouco, da morte. Então, essas coisas não existirão mais na realidade futura. Então, é dessa forma que as Escrituras apresentam, nós olhamos lá para Apocalipse, a vida futura em termos negativos. Ausência de corrupção, ausência da morte, não vai haver morte, não vai haver pranto, não vai haver lágrima, não vai haver dor, não vai haver o lamento. Nós não temos na Bíblia muitas referências sobre aquilo que nós vamos experimentar com relação ao nosso amanhã escatológico. Agora, uma coisa é certa, nós sabemos que vai ser realmente bom e acima daquilo que a gente pode imaginar. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano
a beleza de tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. E nós chegamos aqui a um momento que é um momento final. O texto de João 5, de 27 a 29, ele traz uma afirmação importante. Há um pensamento de que a ressurreição ela acontecerá em duas partes. Primeiro a ressurreição dos justos e depois a ressurreição dos ímpios, como momentos separados. Primeiro a ressurreição, Jesus vem e os justos ressuscitarão, acontecerá a ressurreição dos justos e eles se unirão a todos os justos presentes aqui, que subirão aos céus, se encontrarão com Cristo e irão com ele para o céu. E durante esse tempo, nós teremos um período de 7 anos, e durante esses 7 anos haverá muito sofrimento, muita dor, um período de profunda tribulação. E depois Jesus volta, reina por um período milenar, e no final desse período milenar haverá a ressurreição dos ímpios, e desta forma haverá o julgamento final, quando os ímpios ressuscitarão. João nos diz o seguinte: ele deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado juízo, o mal, para a ressurreição do juízo. O que João nos ensina aqui, parece ser que quando Jesus voltar, a ressurreição ela será um evento único. Acreditamos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas não em 2 estágios ou 2 etapas distintas, separadas por um período de tempo. Paulo afirma em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sim, eles serão os primeiros da fila, mas dá-nos a entender que em uma linha sequente, um depois do outro, e não um grupo, um intervalo de tempo, depois outro grupo com eventos acontecendo entre essas ressurreições. A ressurreição dos justos, elas acontecerão em conjunto. Elas acontecerão no mesmo momento, no mesmo instante e no mesmo tempo. Então, meus irmãos, quando olhamos para a volta de Cristo, uma realidade presente é que os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa é uma verdade que encontramos nas Escrituras. A ressurreição, ela é uma realidade. E a sua afirmação clara está na ressurreição da própria pessoa de Cristo Jesus. Jesus ressuscitou e ele é o primeiro entre todos aqueles que também ressuscitarão. E não será uma ressurreição como a citada de outras pessoas que ressuscitaram e morreram novamente. A ressurreição afirmada por Paulo em 1 Coríntios 15, em Tessalonicenses e outros textos das Escrituras se referem à ressurreição final, a ressurreição que acontecerá quando o retorno de Cristo acontecer. O retorno de Cristo é certo. Quando ele acontecer, a ressurreição ela estará presente. As sepulturas darão os seus mortos, é o que as Escrituras afirmam, fazendo aqui uma simples alusão com relação à volta à vida. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os outros, mas todos ressuscitarão. E todos ressuscitarão para estar diante do trono de Deus, diante do tribunal divino, enfrentando o julgamento final. Deus nos permitindo,
No domingo pela manhã falaremos um pouco sobre isso, daremos uma pincelada sobre o que acontecerá no final dos tempos, logo depois da ressurreição que acontecerá com a vinda de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te renove em graça. Nosso Deus, amado e poderoso Pai, nossa gratidão ao Senhor pelas promessas que encontramos na Tua Palavra. Promessas de vida, promessas de um amanhã seguro, promessas que envolvem, Pai, uma vida de comunhão com o Senhor que não se perderá absolutamente nunca mais, começando no presente da nossa vida, caminhando no momento entre a nossa morte e a ressurreição, e que continuará por toda a eternidade. A preciosidade dessa comunhão que nada poderá arrebatar. Obrigado, Pai. E abençoe, nosso Deus, mais uma vez pedimos aos nossos irmãos que enfrentam a luta do dia a dia com as dificuldades na saúde e outras dificuldades. Assim, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família e renove-se sobre o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Vamos para o nosso pós-lúdio e, se Deus nos permitir, nos encontramos novamente por aqui no domingo pela manhã. Deus te abençoe. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção.